Bom, como vai, turma? Esse é nosso primeiro momento, né, nesse formato digital, na turma do Brasil 2, a disciplina Brasil 2. E a gente, nesse momento, vamos conversar um pouco sobre o que a gente tinha feito, né, em sala de aula, presencialmente, e depois fazer algumas propostas e alguns encaminhamentos, né, nesse primeiro encontro ainda não interativo ainda, mas vamos aos poucos. Eu estou muito satisfeito de poder estar dialogando com vocês nessa nova oportunidade que essa tecnologia está nos dando, né? Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Em primeiro lugar, a gente fez um comentário, uma revisão, né, daquela passagem do Brasil colonial para o Brasil monárquico, né, independente, o nascimento do Estado brasileiro, desvinculado de Portugal. E o primeiro momento tinha sido objeto da nossa disciplina. Agora, em Brasil 2, a gente estuda, então, esse período que, na periodização tradicional e didática, com a qual vocês vão trabalhar no ensino fundamental e médio, não é? Costuma ser essa periodização como de ordem política, dos acontecimentos, dos eventos políticos. Isso a gente debateu ainda em formação dos estudos históricos, né? Vocês têm essa disciplina e vão ter também teoria da história, onde vocês vão ver as escolas históricas, vão se lembrar que a periodização, a ideia da periodização da história é importante, que a história lida com o tempo, não é? Constitutivo da história, da sua episteme, né? Do método histórico, trabalhar com o tempo e espaço, né? E aí o seu diálogo com a geografia, com as outras disciplinas, né? A sociologia, a antropologia, a economia política, enfim. Mas é o tempo, né? Aquilo que é mais caro à história e é sua centralidade, né? E aí, essa divisão, essa periodização a partir da opção dos eventos políticos, ela é da matriz da escola metódica, né? Quando a história inicia as suas abordagens, e a gente teve, posteriormente, a contribuição do materialismo histórico, introduzindo a economia e as massas na história, não somente os eventos políticos das grandes personalidades e do Estado. Depois a história cultural, né? Nós tivemos a escola dos análises, e no início do século XX, mas a gente não pode perder de vista que, didaticamente, já está consolidada essa abordagem de periodização política. A gente vai primeiro fazer esse contexto, não é, para que nele os textos que vocês estão lendo, os capítulos, não é, que tratam da questão da mentalidade, dos festejos, da religiosidade, dos movimentos sociais, da cultura, da arte, né, das relações sociais, elas vão estar inseridas nesse quadro, né, temporal dessa periodização. Então, a gente vai iniciar a nossa abordagem obedecendo essa divisão de um Brasil conhecido como imperial ou monárquico, na sua primeira fase, que é o primeiro reinado, o primeiro império, cujo o governo é de Dom Pedro I, que vai ser sucedido pelo período regencial, né? E, na sequência, o segundo reinado com
o seu filho Dom Pedro II, coroado, né? Ainda com 15 anos. Então, o período em que ele fica, o período entre a abdicação de Dom Pedro I e a maioridade antecipada do seu filho Dom Pedro II, é o período regencial, que será subdividido, né, em regências trinas e unas, né, e depois o segundo reinado. Então, nosso período, ele se inicia com o primeiro reinado, e o primeiro reinado se inicia com alguns problemas que foram postos pela a nova realidade. Então, nós vimos que não houve participação política das massas, da população, na proclamação no grito da independência, né? Esse processo, já discutimos isso, o arranjo das elites, o que havia por trás, né? O conflito, isso entre as elites locais e Portugal, né? O contexto pós-napoleônico na Europa, né? Da restauração, da Revolução Constitucionalista em Portugal, do retorno de Dom João VI a Portugal, deixando aqui seu filho, né? Tudo aquele, a participação da maçonaria, a preocupação na manutenção da escravidão, né? E da não fragmentação do território brasileiro. Isso constitui o cenário, né, dessa nova etapa da história política brasileira, isso como primeiro reinado. Sem esquecer que o tesouro brasileiro, a corte levou, né, de volta a Portugal. Né? Então ficamos sem recursos, parte da estrutura montada aqui para o Reino Unido, para a vida da corte e a administração política foi de alguma forma, foi embora, mas de alguma outra forma permaneceu também. E então nós temos esse cenário. E nesse cenário, problemas terão que ser resolvidos. O primeiro problema foi, que a gente vai elencar, é o problema interno, né, dessa consolidação da independência brasileira, né, seguido do reconhecimento externo dessa independência, e, posteriormente, a construção de uma Constituição nos moldes da época, que agora o absolutismo monárquico estava substituído pela regimes constitucionais, sejam eles monárquicos, repúblicas presidencialistas ou monarquias parlamentaristas ou não, mas de toda forma todos deveriam se submeter ao contrato social maior, que seria a Constituição. Então, regimes constitucionais, né? Então, nós teremos conflitos também na região, o Uruguai, né, na província Cisplatina, envolvendo a Argentina. Vamos ter as questões que levaram à impopularidade de Dom Pedro I, que vão culminar na sua abdicação, na sua renúncia. Então é isso que nós vamos abordar agora, seguindo um slide que eu preparei para vocês. Então, vamos abrir aqui uma janela para a gente compartilhar o slide com vocês.
É, isso. Então vamos tratar do Brasil monárquico, né, que é o Brasil imperial, o primeiro reinado, que é o governo de Dom Pedro I. Então, se esse período monárquico ele vai de 1822 até a proclamação da República, em 89, o primeiro reinado ele tem uma duração de 9 anos apenas, né? De 22 a 31. Né? E aí os problemas a que nós nos referimos ainda há pouco. Voltaremos então para tratar desse, em linhas gerais, desses problemas. Vou elencar todos e na sequência a gente parte para a discussão de cada um deles. Né? Então, nós tivemos contestações das províncias, nós tivemos guerras de independência, né, na Bahia, Piauí, Maranhão, Pará. Né? Não é à toa que o 2 de julho é feriado em Salvador, né? Porque e de 1823, um ano depois da proclamação do Grito de Ipiranga, de 7 de setembro de 22, em julho do ano seguinte foi que as tropas portuguesas foram definitivamente retiradas do Brasil em guerra em Salvador. Né? Então temos lá o Corredor da Vitória, uma avenida importante, a Praça 2 de Julho, né, em homenagem a esse acontecimento. E então, internamente, tivemos resistência, tivemos que enfrentar as resistências das tropas portuguesas ainda aqui, né? E com vitória. Então, houve sim guerra de independência no Brasil, não nos moldes como nas outras colônias, mas vencendo essa resistência. Tivemos, para isso, o uso de tropas mercenárias, então, por parte de Dom Pedro I, com algum gasto já aí embutido nisso, não é? Em conflitos como o da Cisplatina, porque se o Brasil se tornou independente, a colônia espanhola da Cisplatina, abaixo do Rio Grande do Sul, vai aproveitar para tentar se tornar independente do Brasil, falavam espanhol, era colonização espanhola, e tinha sido anexados por Dom João VI, né, em retaliação a Napoleão, né, tanto a Guiana Francesa quanto a província Cisplatina. Mas tivemos também que resolver o problema do reconhecimento internacional, começando pelo dos Estados Unidos, né, que foi o que nos atendeu primeiro. Né. Vamos ter a resistência de Portugal, que com a mediação da Inglaterra e o empréstimo que a Inglaterra vai fazer de 2 milhões de libras esterlinas, né, para a indenização de Portugal, nós vamos ter aí a transferência de uma dívida portuguesa para a Inglaterra para o Brasil nascente. Então, nós já nascemos independentes, mas com uma dívida externa para com a Inglaterra. Então, a nossa história como Estado-nação, ela é siamesa aí ela é gêmea, né, da dívida externa e da influência inglesa. Né? E em troca desse empréstimo, nós ainda teremos que renovar os tratados de 1810 com a Inglaterra, que eram aqueles tratados da época da proteção inglesa para a vinda da corte, onde a Inglaterra pagava menos impostos do que até mesmo a metrópole portuguesa, né? E em relação aos outros países, né? Então, pagava 15%, Portugal 16% e os outros países 23%. E esse tratado também ele é um tratado de comércio e amizade, então, onde se tinha privilégio, os ingleses tinham privilégio no Brasil,
de serem tratados com um nível de embaixada, né? Cada cidadão inglês tinha direitos pátrios ingleses aqui dentro do Brasil, de religião, de não poder ser preso e outros, né? Privilégios. Temos também o tratado que vai exigir que o Brasil faça a abolição da escravidão até 1830. O Brasil vai ficar comprometido com isso e não vai cumprir. Não é? Nós vamos ter uma peleja, uma luta, uma tensão com a Inglaterra em função disso durante todo a regência, o segundo reinado. Isso vai em função desses compromissos e dos interesses ingleses no fim da escravidão por questões óbvias, a industrialização e tudo mais. Na sequência, a gente aponta a elaboração de uma Constituição para se adequar ao cenário mundial de constitucionalidade, né? Essa questão que nós já falamos da independência da Cisplatina, que vai passar a se chamar Uruguai, isso em 1828, e os gastos com essas guerras, né, de independência, e tanto em relação a Portugal quanto a Cisplatina, né, a falta de recursos que tinham sido levados na madrugada da ida da corte, né, embora o caráter absolutista do imperador vai ser algo típico da época e determinante para acentuar a governabilidade, os problemas de governabilidade, né? Sem falar que ele era também sucessor do trono português, né? E não tinha aberto mão disso, então estava em disputa com o seu irmão Miguel por esse trono, né? E nós vamos ter aí um tabuleiro de xadrez, onde ele vai abdicar desse trono em favor da filha Dona Maria, da filha Maria, e que o seu irmão vai ficar como tutor, mas que vai dar um golpe, né? E ele então vai se armar com mercenários e promover uma guerra com o seu irmão, né? Pelo trono português, o que vai aumentar os gastos, né? As despesas e a impopularidade dele no Brasil, tá? Então, a nossa próximo encontro, a gente vai discutir a formação dessa constituinte, que vai culminar, que é uma assembleia para poder elaborar a Constituição, a recusa do imperador em aceitar os trabalhos dessa constituinte, o que vai culminar na Noite da Agonia, e no novo grupo escolhido a dedo por ele para fazer essa Constituição, substituir essa Constituinte, né? Substituir esse grupo constituinte, né, inicial do Poder Legislativo, e o que vai culminar num monstrengo constitucional, que vai ser a Constituição de 1824, onde nós teremos quatro poderes, sendo o quarto o moderador. Uma aberração, uma excrescência, que nós vamos analisar com calma no nosso próximo encontro. Esse é um piloto que nós estamos fazendo. Espero que fique contente. Um abraço a todos. Interrompi a gravação, até mais. Estou falando aqui de Hidrolândia, né? A partir de amanhã estarei em Goiânia.